beleza? E aí, meu povo, tudo bom? Ei, na aula de hoje nós vamos resolver o exercício de aprendizagem. E aí, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos resolver questões da seção Exercícios de Aprendizagem, capítulo 5, frente B. Uma loja vende um aparelho de TV com as seguintes condições de pagamento: entrada no valor de R$ 800 e um pagamento de R$ 450 2 meses depois. Se o preço do televisor à vista é de R$ 1.200, então a taxa de juros simples mensal embutida no pagamento é... Nós sabemos que à vista a TV custa R$ 1.200. No ato da compra, o cliente pagou R$ 800, ok? Se ele paga no ato da compra R$ 800, então ele gera um saldo devedor de R$ 400. Ele ficou devendo R$ 400 pela compra. Beleza. Só que 60 dias após, o cliente volta à loja e paga R$ 450. Ora, se a dívida era só de 400 e agora ele paga R$ 450, significa dizer que houve um acréscimo, houve um juros de R$ 50. E agora nós precisamos determinar qual foi a taxa mensal de juros nessa negociação. Assim, a taxa de juros vai ser calculada a partir dos R$ 50, que são os juros, dividido pelo saldo devedor, que era R$ 400, o que gera para a gente uma razão de 5 para 40, que é equivalente a uma razão de 1 para 8. E 1 dividido por 8 dá 0,125, ou seja, 12,5, ok? Só que essa taxa aqui, gente, é num período de 2 meses. Islane, por que 2 meses? Porque foi o tempo que ele levou para quitar a sua dívida. Desse modo, a taxa mensal vai ser essa taxa que a gente acabou de calcular, dividido para 2 meses, porque essa taxa foi do período total da dívida. Assim, a taxa mensal é de 12,5% dividido por 2, que dá 6,25% ao mês. A.M significa ao mês, beleza? E o gabarito é a letra A. A seguir são apresentados termos gerais que definem 5 sequências de números reais para n pertencente aos naturais. Um dos termos gerais apresentados indica o valor devido n meses após a tomada de um empréstimo de R$ 80, calculado após a incidência de uma taxa mensal de juros simples de 30% sobre o valor do empréstimo. Esse termo geral é: nós precisamos determinar o valor devido por um empréstimo de R$ 80 após n meses a uma taxa mensal de 30%. Gente, o valor devido de uma transação como essa é o montante. Por que o montante? Porque o montante vai ser o capital que foi pego por empréstimo, no caso R$ 80, mais os juros obtidos. No caso, os juros pagos por esse empréstimo, ok? Nesse caso, o capital a gente já conhece, que é R$ 80. O que falta a gente calcular são os juros. E aí nós sabemos que em juros simples a relação se dá da seguinte forma: juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Juros, capital de R$ 80 vezes uma taxa de 30% vezes um tempo de n meses. É importante atentar para um detalhe. Lembre que taxa e tempo devem estar na mesma unidade temporal, beleza? Outra coisa, sobre o uso da taxa, Islane, usa na forma decimal ou de porcentagem, é algo muito particular, belezinha? Então vamos seguindo. Nós vamos ter que 80 vezes 30 vezes n, isso aqui vai dar 2.400 n sobre 100. Desse modo, os juros pagos por esse empréstimo
correspondem a 24N. Tá, mas aí o que a gente precisa calcular não é o valor devido? O montante é o capital de R$ 80 mais os juros de 24N. E aí a gente vai observar, olha aí a tabelinha. E aí a gente pode observar que essa relação está indicada na questão, por escolha do elaborador, que dN é igual a 80 mais 24N. E aí o gabarito é a letra B. A chegada da televisão no Brasil facilitou o acesso à informação. Com o avanço da tecnologia, os aparelhos estão cada dia mais modernos e, consequentemente, mais caros. Um consumidor deseja adquirir uma televisão com tecnologia de última geração. Enquanto aguarda o preço da televisão baixar, ele aplica o capital disponível de R$ 3.000 a juros simples de 0,8% ao mês em uma instituição financeira por um período de 18 meses. O montante ao final desse período é igual a... Para a gente calcular o montante, é importante destacar que montante é igual ao capital mais os juros. O capital de R$ 3.000 nós já sabemos, foi dado na questão. O que a gente precisa calcular aqui são os juros, né? Que no caso a pessoa vai ganhar, né? Porque ele investiu enquanto a TV baixa o preço. Gente, outro detalhe bem importante, ó. A taxa está ao mês e o tempo também está medido em meses, ok? Então as unidades de medida são... Então essas duas grandezas estão na mesma unidade temporal. Então agora é conta simples. Simbora? Nós sabemos que juros é igual a capital vezes taxa vezes o tempo. Os juros, capital de 3.000 vezes a taxa de 0,8% vezes um tempo de 18 meses. Beleza? Olha só, dá para fazer a simplificação dos zeros. Ó, 2 zerinhos aqui de cima, dá para bailar, como eu digo, com 2 zerinhos de baixo, porque eu estou dividindo numerador e denominador por 100, ok? E aí vai ficar 30 vezes 0,8 vezes 18, que eu posso reescrever assim, ó. 30 é 3 vezes 10, então é 3 vezes 10 vezes 0,8, 8 vezes 18. Então, os juros nessa aplicação são de R$ 432. Ok. Então, para determinar o montante agora está fácil, né? Logo, o montante será o capital de 3.000 mais os juros de R$ 432 que nós acabamos de calcular. Então, o montante R$ 3.432. E o gabarito é a letra D. Um agricultor financiou junto a uma cooperativa os insumos utilizados na lavoura em 2014. Pagou 20% do valor dos insumos no ato da compra, utilizando parte do lucro obtido no ano anterior, e financiou o restante em 10 meses a uma taxa de 2% ao mês a juros simples. Observou que havia gastado o montante de R$ 208.800 com a parte financiada. Neste caso, o valor financiado dos insumos pelo agricultor foi de... O que nós precisamos determinar é quanto o agricultor financiou, ou seja, nós precisamos determinar o capital. Como temos conhecimento do montante, do tempo e da taxa, e já observamos que tanto a taxa quanto o tempo estão na mesma unidade temporal, é importante lembrar que montante é igual a capital mais juros. Só que o montante aqui nós já conhecemos que é R$ 208.800. O capital é o que nós queremos calcular. E os juros? Bom, juros é capital vezes taxa vezes tempo. Então vamos seguir. R$ 208.800 é igual ao capital mais esse capital que a gente não conhece, a taxa de 2% ao mês,
num período de 10 meses. Mais uma vez eu vou lançar mão do cancelamento. Ó. E aí esse produto aqui vai ficar quanto? Continua, resolvendo a equação. R$ 208.800 é igual ao capital mais 2 dividido para 10 dá 0,2. 0,2 vezes C é 0,2C. E lembre que esse C aqui é um C, belezinha? Dando continuidade, olha só. 1 mais 0,2C dá 1,2C, que é igual a 208.800. C é igual a R$ 208.800 divididos por 1,2. Essa divisão dá exatamente 174 mil. Como a gente está falando de capital, 174 mil reais. Ok? E o gabarito é a letra B. Um cliente fez um empréstimo a juros simples de R$ 600 em um banco a uma taxa de 4% ao mês por 2 meses. Quando ela foi pagar, o gerente do banco informou-lhe que poderia sortear uma taxa I para ter um desconto sobre o valor de sua dívida. Fez-se o sorteio e foi concedido desconto, resultando no pagamento de R$ 602,64. Dessa forma, o valor da taxa I sorteada foi de... Quem dera, né? A gente ter uma dívida e na hora de quitar essa dívida ainda ter sorteado uma taxa que vai gerar para a gente um desconto. Ah, se a moda pega. Olha só, primeiro a gente precisa calcular de quanto foi os juros pagos pela negociação. O capital de R$ 600 aplicado à taxa de 4% ao mês num período de 2 meses. Sendo assim, nós vamos ter que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Então, capital de R$ 600 vezes uma taxa de 4% vezes um período de 2 meses. Fazendo as devidas simplificações, nós vamos ter aqui, então, juros de R$ 48. Beleza? Nesses R$ 48 de juros, qual seria a dívida final dessa cliente, né? Então, é calcular o montante, que é o capital de 600 mais os juros de 48, então vai dar uma dívida final de R$ 648. Beleza. Se a dívida era de R$ 648, mas a cliente só pagou R$ 602,64, de quanto foi essa diferença? R$ 45,36, né? Muito bem. E aí eu quero saber o seguinte. Esse valor de R$ 45,36, que foi o desconto concedido, corresponde a que percentual da dívida total de 648? A taxa nova, eu coloquei IN, a taxa nova vai ser o desconto concedido, R$ 45,36, em R$ 648. Ao efetuar essa divisão, nós vamos obter 0,07, que implica, então, numa taxa aí de 7%. Ou o carro da granja, minha gente. Faz parte, viu? E o gabarito é a letra C.